Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Nós estamos na lição de número 3, que fala sobre fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, os eventos. Vamos analisar alguns deles, e o primeiro é justamente o Pentecostes e a manifestação do Espírito Santo, com base em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 13. Eu vou fazer a leitura do texto de Atos 3, versículo 6, que nos diz o seguinte: Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O tempo inteiro a gente observa que, primeiramente, Pedro demonstra que Jesus é o Messias. Depois, no segundo momento, vamos ver o sermão de Estevão, que vai apresentar Jesus como aquele prometido, conforme as Escrituras Sagradas, numa referência ao Antigo Testamento. E, por último, a gente vai observar nos sermões de Paulo que ele também apresenta o Cristo crucificado, ressurreto, como o Messias, aquele prometido da parte do Pai. De modo que nós temos nos sermões que, por detrás de cada evento, ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa bendita de Cristo Jesus. Sempre as coisas são realizadas em nome de Jesus. As pessoas se reúnem em torno do nome de Jesus, porque reconhece que Jesus é Deus, é o Senhor, Mestre e, sobretudo, Salvador de nossa vida. Quando a gente vai para o texto e o primeiro tópico que nós vamos apresentar, note que nós temos a seguinte informação. Primeiro, eu estou aqui apresentando esse primeiro tópico, o Pentecoste, manifestação do Espírito Santo. É o primeiro tópico, conforme na revista, página 18, e uma parte da página 19 da nossa revista. Vamos tentar fazer isto por parte, isto é, de uma forma homeopática, aos pouquinhos, para que você tenha tempo de digerir as informações e também assimilar melhor. Pois bem, quando a gente trabalha essa questão de Atos 2, do 1 ao 13, é o relato que é um dos momentos mais marcantes do Novo Testamento, conhecido como Pentecostes. O Pentecostes é uma festividade judaica, mas aprove ao Senhor que durante esta festividade, onde milhares e milhares de pessoas estavam reunidos, ele derramasse o Espírito Santo, cumprindo-se assim a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32. Aqui houve o cumprimento da profecia de Joel, quando diz o texto que as pessoas receberiam o Espírito Santo de modo que o mesmo estaria dentro delas. Isto porque, no Antigo Testamento, o tempo inteiro, vamos ver a atuação do Espírito Santo. Todavia, somente algumas pessoas especiais, o Espírito Santo vinha sobre elas, capacitava-as para uma tarefa específica. Mas a regra era que o povo não tinha a habitação do Espírito Santo, e sim o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, habitava com eles, isto é, no meio deles. Mas como? Porque Deus habitava no templo. Da mesma forma que antes disto, Deus habitava no tabernáculo. Logo, a habitação de Deus não era o corpo das pessoas, não era o próprio indivíduo, senão a morada de Deus, que era feita por mãos humanas, numa alusão tanto ao tabernáculo quanto ao templo. Deus estava com eles, isto é, junto deles ou com eles, mas onde? No templo. A partir do Pentecostes, ocorre o que a gente chama de democratização do Espírito. Todas as pessoas recebem o Espírito Santo
E observe que a recepção do Espírito Santo aqui nos discípulos, que estava passando por uma transição da antiga aliança para a nova aliança, uma vez que eles viveram nestas duas. Além do que, eles tiveram a informação para aguardar em Jerusalém, para que do alto eles recebessem o revestimento de poder. Nós que já vivemos, já iniciamos a nossa vida cristã na nova aliança, não tem necessidade de esperar algo da parte de Deus, ao contrário. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, como único e suficiente Salvador, melhor dizendo, nós já passamos a ser habitação do Espírito. O Espírito Santo já nos criou, né, no sentido de nos fez nova criatura em Cristo Jesus. E nós recebemos o Espírito justamente nesse momento, quando nós somos imersos no Espírito e bebemos de um só Espírito. Nós somos batizados no Espírito no ato de conversão. Além do mais, há uma outra figura bíblica de que nós somos selados justamente quando cremos em Jesus. Na primeira experiência, indicando a conversão, e é justamente nesse momento que o Espírito Santo opera na nossa mente, tocando no espírito humano, transformando-o e fazendo com que o Espírito Santo venha habitar aqui na nossa mente. É nesse momento que nós somos regenerados, nós somos simultaneamente justificados. Inicia o que a gente chama de processo de santificação, nós passamos a ser santificados e etc e tal. Tudo isto está justamente atrelada não a uma primeira experiência, mas aquele primeiro momento onde nós somos regenerados, onde nós somos, de fato, convertidos pelo poder de Deus, um poder que é transformador. E o Pentecoste vai marcar justamente essa democratização do Espírito. Ou seja, todos os crentes em Jesus recebem o Espírito Santo da parte de Deus. Primeiro, porque foi uma promessa da parte de Jesus. Segundo, que foi um cumprimento da profecia de Joel. O nosso texto básico, conforme foi mencionado, Atos 2, do 1 ao 13. Eu não farei a leitura na íntegra, porém, deixei projetado para que você possa me acompanhar o versículo da palavra de Deus para que a gente possa fazer uma meditação. Porque diz assim, versículo 1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aqui está dizendo, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos. Versículo 2 agora. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, passando a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Nós fizemos uma leitura do versículo 1 até o 4, porém, eu peço que você dê uma pausa no vídeo, leia o versículo 5 até o 13 e depois volte, por gentileza, a este vídeo para continuar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é justamente o primeiro tópico da nossa lição 3, que fala sobre os eventos que são descritos no livro de Atos. Pois bem, note que quando chegou esse dia de Pentecostes, aprove a Deus, ele julgou não apenas necessário, mas importante que o máximo de pessoas participassem dessa maravilha da parte dele, ouvindo falar das grandezas de Deus. Pessoas que estavam ali representando dezenas de nacionalidades se ajuntaram para essa festividade, o dia de Pentecostes. E o que acontece? Começou a haver alguns sinais visíveis e audíveis. Primeiro, a gente observa o sinal audível, veio do céu de repente.
Note que os discípulos não fizeram nada. Eles não ficaram, meus irmãos, correndo para lá e para cá. Eles não ficaram utilizando nenhum expediente humano, quando não carnal, para tentar produzir uma experiência, para obter um resultado. Pelo contrário, diz que, de repente, isto mostra que foi uma ação unilateral da parte de Deus. De repente veio um som como de um vento impetuoso, como um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam. Algumas pessoas vão dizer que essa casa se refere ao cenáculo, que era a parte superior de uma sala. De qualquer modo, eles estavam ali reunidos e, de repente, surge um outro fenômeno sobrenatural. Línguas como de fogo pousando sobre cada um deles. Era um fenômeno visível. Todos eles que estavam ali, nesta casa ou no cenáculo, eles viram pousar sobre cada um deles. Observe que mais à frente o texto vai dizer que eles estavam sentados. Eles não estavam fazendo uma movimentação, pelo contrário, eles estavam é, aquietados, no bom sentido da palavra, eles estavam sentados e viram estas coisas descritas agora e ouvida também por eles. E diz que todos foram cheios do Espírito Santo. É essa terminologia que Atos nos diz. Cheios do Espírito Santo. Mas será que ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa de que ser batizado no Espírito Santo? Quando a gente vai para o texto bíblico e reporta a pessoa de Jesus no capítulo 1, lá no versículo 5, quando Jesus já havia ressuscitado, aparecido e dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele vai dizer: porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito dentro de alguns poucos dias. Note que ele estava se referindo à promessa do Pai, da qual disse ele: de mim ouvistes. E Jesus vai fazer a citação de João o Batista, ou seja, João o Batizador, ou aquele que batiza. Acontece que Jesus havia dito que eles seriam batizados, mas o que eu entendo aqui é que eles foram tanto batizados, eles foram imersos no Espírito, por causa de quê? Porque o capítulo anterior, versículo 5, vai deixar claro isto. De modo que eles receberiam o poder vindo dos altos céus, mas através da presença do Espírito Santo que passaria a habitar permanentemente em cada crente em Jesus. De modo que, embora a expressão aqui, cheios do Espírito Santo, é a única que aparece em Atos 2, mas está subentendendo que eles também foram batizados. Parece-me que eles foram batizados no Espírito Santo, conforme Atos 1:5, porque foi a palavra de Jesus. Jesus não mente, Jesus não comete gafe ou erro, e simultaneamente eles passam a ser cheios do Espírito Santo. Mas ser batizado no Espírito Santo, isso só ocorre uma vez. É justamente no ato onde a pessoa recebe o próprio Espírito Santo sendo concedido ou sendo dado como um presente. Foi o que aconteceu aqui. Embora os discípulos de Jesus já tivessem seguido a Cristo Jesus durante um período, convivido com ele, tido a presença benéfica do Mestre, reconhecido senhorio, é aqui que eles recebem pela primeira vez o Espírito Santo, porque o derramamento do Espírito se deu justamente aqui. João, capítulo 7, versículo 39, vai nos dizer que as pessoas que crescem em Jesus receberiam o Espírito Santo, porém ainda não tinha sido dado. Por causa de quê? Ele explica. Porque era necessário que Cristo, né, que Jesus fosse glorificado. A glorificação compreende não apenas a ressurreição de Jesus, mas também a ascensão, isto é, quando ele volta aos céus. E tanto é que o próprio Jesus, em João 16, vai dizer, João 14 também, de que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro paráclito. Jesus é um paráclito.
Jesus é um ajudador, é um consolador, é um ensinador. Ele estava presente de maneira física. Todavia, ele retornaria aos céus, mas enviaria o Espírito Santo para estar não com eles, mas dentro de cada um deles. E é isso que a Bíblia nos diz. Quando a gente observa essa expressão cheios do Espírito Santo, considerando que os apóstolos estavam também aqui, note que em pelo menos dois ou três textos de Atos, vai mostrar que Pedro, João, eles foram cheios do Espírito Santo outras vezes. O que que isso significa? Primeiro, que o batismo do Espírito Santo é recebido justamente uma única vez nesse ato, nessa outorga do Espírito Santo, quando passa a habitar no crente. E repito, foi a primeira experiência com o Espírito dos discípulos que tiveram que esperar por uma questão geográfica, uma necessidade para que pudesse estar abarcados dentro dessa experiência genuinamente pentecostal, para que eles pudessem ali receber o Espírito Santo que seria dado sobre toda a carne. Acontece que nós vamos ver que eles foram, os apóstolos, por exemplo, foram cheios em outros momentos. Isto indica que o fato de uma pessoa ser batizada no Espírito no ato de conversão, quando tem a sua primeira experiência na vivência cristã, ela é batizada ou imersa no Espírito, porém, ela pode se encher outras vezes. Logo, o batismo é uma única vez e ocorre tão somente na primeira experiência cristã. Já o enchimento ou a plenitude do Espírito pode ocorrer em outras ocasiões. Tanto é verdade que quando o apóstolo Paulo se refere ou se dirige aos crentes em Éfeso, ele vai dizer justamente isto: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas aqui há um imperativo da parte do apóstolo Paulo. Ele diz que a gente precisa obedecer, a gente precisa se encher do Espírito. Mas, repito, o batismo do Espírito Santo já ocorre em cada crente em Jesus na primeira experiência com Cristo, quando envolve o arrependimento e fé. A única, vou dizer, exceção que nós vamos ver é justamente aqueles discípulos que estavam vivenciando uma espécie de transição. Eles viveram debaixo da antiga aliança, estão passando para a nova aliança, que foi estabelecida através do derramamento do sangue de Cristo Jesus. Eles aguardam em Jerusalém. Nós não precisamos esperar absolutamente nada. Nós não precisamos pedir tão pouco alguma coisa a Deus. Nós simplesmente recebemos, porque a partir do Pentecostes, Pedro vai dizer justamente isto. Quando a multidão perguntou: o que faremos, irmãos, depois de um sermão da parte de Pedro? E ele disse de uma forma muito clara: arrependei-vos e convertei-vos. Quando ele fala ser batizado no nome de Jesus, é batizado na fé que há no nome de Jesus. O que está implícito ali são as duas condições, arrependimento e fé, que são as mesmas para a conversão ou para a salvação. Porque é justamente a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, mediante arrependimento e fé, é porque ela já reconheceu o senhorio de Cristo. Dito isto, a gente tem uma outra informação. As línguas, aqui nessa versão, outras línguas, não foi uma língua, mas várias línguas, na minha versão diz noutras línguas, ou seja, mostrando que foram diferentes línguas, línguas étnicas, idiomas humanos, foram línguas reais, que foram capacitadas, ou conforme aqui diz, foram conferidas pelo Espírito de acordo com a sua soberania, com o seu poder. E o Espírito Santo capacitou aos discípulos para falarem em línguas estrangeiras, e estas línguas foram identificadas e, por sua vez, foram ouvidas.
Nós temos agora essa questão relacionada à manifestação do Espírito Santo. O contexto do Pentecostes. Lembra que eu falei agora há pouco que o Pentecostes era uma festa judaica? Pois bem, Pentecostes era uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa, também chamada de Festa das Semanas ou Festa das Primícias, comemorando a colheita. Acontece que a gente vai observar que houve, como eu mencionei, os sinais sobrenaturais. Som como de um vento impetuoso, que é um vento muito forte, línguas como de fogo, não foram línguas reais, não foi um fogo físico, foi algo semelhante, como de fogo. Se fosse fogo realmente, ao pousar, que nem a figura que nós temos aqui, essa imagem, eles estão sentados, não estão correndo para lá e para cá, não tem uma movimentação, ninguém está sugestionando nada a falar no ouvido, mas como se deu naquele dia, foram línguas como de fogo. Se fosse fogo, teria queimado o cabelo dos homens. Se as mulheres estivessem usando o véu, queimaria o véu, mas foi algo semelhante. De qualquer modo, aquelas pessoas ali ouviram o barulho como de um vento forte e viram as línguas semelhantes a fogo. E, por final, há esse outro fenômeno, mas dentro da mesma categoria do audível, que eles começaram a falar em outras línguas, línguas, como já disse, reais, e não línguas incompreensíveis, não foram línguas conforme alguns erroneamente entendem nos dias atuais, como se fossem línguas estranhas. Ademais, as pessoas que evocam este texto de Atos capítulo 2 do versículo 1 até o 13, e tentam se basear nele para obter uma experiência por demais gratificante para estes, ainda assim não falam as línguas que foram faladas conforme o Espírito Santo concedeu àqueles discípulos, que foram línguas reais, línguas verdadeiras, línguas estrangeiras, que foram idiomas humanos sem nenhum tipo de prévio conhecimento, mas de uma forma sobrenatural, porque todos os sinais, inclusive as línguas, foram uma ação miraculosa da parte de Deus. Observe que não é a mesma coisa. E a pergunta que não pode calar é: será que o dom de línguas mudou? Será que ele deixou de ser idioma para atender uma demanda de um grupo específico dentro do cristianismo? Será que realmente houve esta mudança? Logicamente que a gente vai ter que ir para outros textos. E quando a gente vai, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo faz uma listagem e vai colocar alguns dons espirituais. Não são 9 dons espirituais como alguns falam. Pelo contrário, porque no bojo há outros dons que são mencionados. E eu vou fazer a leitura de alguns deles para que vocês tenham uma noção. Porque, como eu disse, erroneamente, temos até títulos de livros, os 9 dons do Espírito, com base em 1 Coríntios capítulo 12. Mas se a gente fazer uma contagem correta, cuidadosa e contextual, veremos que são mais dons do que são propalados. E eu vou mostrar isso para vocês, porque em 1 Coríntios, capítulo 12, como eu disse, o que que nos diz a palavra de Deus? Primeiramente, em relação àquela pergunta feita, será que o dom de línguas mudou? Será que no dia de Pentecostes, como de fato foi idiomas, e esses idiomas humanos, como línguas estrangeiras, não são produzidos nos dias atuais, logo, os irmãos nossos em Cristo Jesus que falam uma língua estranha não pode dizer que falam as mesmas línguas de Pentecostes. São línguas distintas. Mas alguns vão alegar, não, nós falamos aqui, pelo menos, as línguas de Corinto. Ora, mas quando Paulo ele faz essa lista de dons espirituais, ele coloca lá no versículo de número 10 na parte final. E a outro, a variedade de línguas. Quando fala variedade de línguas, a palavrinha
grega que aparece é gene, da onde vem genealogia, etnia, raça, tribo, nação, questão relacionada ao patriarcado, ou seja, sempre ligado a essa esfera humana. Literalmente, quando fala variedade de línguas, não é que o Paulo está dizendo que tem uma língua como idiomas ou algo idiomático e uma língua tida como celestial ou ainda estranha, como nós temos ouvido de um tempo para cá. Quando falo de um tempo para cá, porque de 1900 em diante é que surgiu essa compreensão. Os pais da igreja nunca tiveram esse entendimento, porque eles sempre entenderam que tanto as línguas de Atos quanto de Corinto eram idiomas, o verdadeiro dom de línguas. Os chamados pais da igreja nos primeiros séculos, os próprios apóstolos, no decorrer da história, somente em 1905, depois teve aquela transição, 1906, naturalmente, é que foi tendo essa concepção de que seria uma língua, digamos, incompreensível. Mas não é isto que a Bíblia atesta, porque diz claramente que são variedades de línguas. De modo que numa tradução acertada e sem nenhum resquício eh, de, de ostentação da minha parte, eu traduzo a diferentes línguas étnicas. Porque é isto que o texto está dizendo. A variedade é a capacidade de falar em várias línguas estrangeiras. Quando a gente vai, então, para a listagem, é esta. Mas lembra agora há pouco que eu falei que algumas pessoas afoitas vão para o texto de 1 Coríntios capítulo 12 nessa lista, e começa a dizer assim, existem os 9 dons do Espírito, porque menciona palavra da sabedoria, palavra da ciência, dons de curar, operação de milagres, profecias, dom de discernir espírito, variedade e interpretação. Mas se prosseguir um pouquinho o texto, lá na parte, indo para o final, o apóstolo Paulo, no versículo 28 do mesmo capítulo, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, dom de socorros. É uma capacidade sobrenatural para socorrer as pessoas, os necessitados. Existem pessoas nas nossas igrejas dotadas desse dom de socorro. Não necessariamente que sejam diáconos, mas todo diácono deve ter esse dom de socorro para poder ajudar os necessitados, trabalhar na beneficência, por exemplo. Mas menciona socorros, governos, ou seja, não são apenas 9 dons espirituais descritos aqui, mas a listagem é maior, mas as pessoas às vezes não atentam para isto. De modo que eu caminho junto com os apóstolos, também alinhado com os pais da igreja, com os chamados depois os reformadores e com os cristãos nos 18 a 19 séculos anteriores de que o verdadeiro dom de línguas sempre se deu na forma de idiomas humanos ou línguas estrangeiras sendo concedidas miraculosamente pelo Espírito Santo de Deus. Dito isto, a gente pode prosseguir um pouquinho e ver aqui o significado teológico, porque houve cumprimento da promessa. Havia a promessa que do Pai, da parte de Deus. João 14, versículo 16, vale a pena, se você não tem a Bíblia em mãos, eu faço a leitura para que você possa é, ouvir Deus falar através da palavra dele. João 14, 16 nos diz o seguinte: disse Jesus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Havia essa promessa da parte de Jesus. Além do que,
em Atos capítulo 1, versículo 8, o que o próprio Jesus disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Mas foi também a era do Espírito. Em que sentido? Não estou dizendo que o Espírito Santo não atuou nos momentos anteriores. Não é isto. O Espírito Santo é Deus desde a eternidade, é sempre eterno, é eterno. Sempre esteve envolvido com a obra da criação, com todas as questões relacionadas segundo o querer de Deus. Mas acontece que há o que a gente chama de democratização do Espírito. Todas as pessoas passam a ser a habitação do Espírito. Aliás, o cristianismo é a única grande religião, ou a única religião, onde a deidade ou a divindade habita nos seguidores ou nos adeptos. É algo curioso. Deus não habita em templo feitos por mãos humanas, mas passa a habitar dentro do cristianismo das pessoas. E o Espírito Santo agora habita em cada crente de forma permanente, guiando, capacitando, unificando o corpo de Cristo. Eu já disse aqui inúmeras vezes, não é por falta de argumento, o Espírito Santo jamais vai fraturar o corpo de Cristo, não vai causar divisão, toda sorte de divisão ocorrida, quer nas igrejas batistas, quer em qualquer outra igreja chamada evangélica ou cristã, não é ação proveniente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai produzir unidade. E nós temos que manter a unidade do Espírito através dos laços fraternais. O Espírito Santo vai conceder dons espirituais, não para benefício pessoal ou proveito próprio, mas vai conceder dons para a edificação da igreja. Qualquer suposto dom que vem alegadamente da parte de Deus não vai causar dano na igreja de Cristo, na igreja local. Não vai ser algo nocivo, ao contrário, vai ser para edificar toda a igreja, de modo que a igreja toda seja realmente edificada. Mas além de ocorrer o cumprimento da promessa, o início da era do Espírito, ao que a gente pode chamar de a unidade na diversidade. Judeus, nascidos em outras regiões daquela época, eles fazem a peregrinação até Jerusalém, e, portanto, aqui menciona pessoas de várias nações, uma referência aos judeus, e representavam aquelas nacionalidades. Eles ouviram a mesma mensagem em suas próprias línguas, que foi nada mais, nada menos do que um reverso da confusão de Babel. Lembra de Babel? Gênesis 11, conforme está aqui, havia uma só linguagem e houve aquele pormenor que nós sabemos muito bem. Acontece que Deus confunde aquela língua e, através da confusão das línguas, cada um grupo ali, passa a falar um dialeto ou um idioma. Aí eu pergunto para você, a ação lá em Babel foi sobrenatural ou não? De uma só linguagem existente, Deus criar várias línguas ou dialetos. Sim ou não? Se você for um, um leitor da Bíblia responsável, vai dizer, sim, de fato, foi uma ação miraculosa da parte de Deus. Foi algo sobrenatural. Pois bem, capacitar homens, discípulos de Jesus, a falarem em línguas humanas que foram identificadas e compreendidas, também não é um milagre? Não é uma ação sobrenatural da parte de Deus? Sem dúvida alguma.
Mas algumas pessoas, não sei por que cargas d'água, querem minimizar, alegando, se forem idiomas humanos, não tem nada de miraculoso. Afinal de contas, algumas pessoas podem falar em outras línguas estrangeiras. Gente, aqui foram línguas reais, sem prévio estudo. Aqueles homens, numa referência aos apóstolos, principalmente, eram galileus, homens sem cultura, incultos, e conforme o texto bíblico vai dizer, iletrados. Eles conviveram com Jesus durante cerca de 3 a 3 anos e meio, sim. Fizeram um seminário com o próprio Cristo Jesus, o mestre dos mestres. Mas ainda assim eram homens rudes, eram homens iletrados, homens incultos. Não tinha aquela bagagem cultural, intelectual, que nem o apóstolo Paulo, tampouco semelhante a Apolo, que era poderoso nas escrituras sagradas. Mas o que houve aqui foi uma ação sobrenatural da parte de Deus. Qual foi a reação das pessoas? Quando a gente chega lá para o final, estamos já finalizando, note que em Atos capítulo 2, em dois momentos anteriores à reação das pessoas, eles ficaram maravilhados. A ênfase não era no falar, mas no ouvir. Como assim? Irmãos, a coisa mais importante não é a fala em si, mas sim a compreensão. Se eu falo algo e você não compreende, que valor há nisto? Agora, se eu falo algo e há entendimento, são palavras inteligíveis, compreensíveis, aí você tem condições de conceber o que está sendo de fato dito. E nisto reside a verdadeira comunicação. E acontece que no versículo 6 diz o texto, eu faço a leitura na imprensa bíblica brasileira, na versão revisada, Atos 2:6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles não estavam confusos porque não estavam entendendo, porque mais adiante vai dizer que eles ouviam falar das grandezas de Deus. Eles estavam assim, pasmos, boquiabertos. Como é que pode? Homens galileus, iletrados, rudes, incultos, estão falando idiomas das nações onde nós nascemos, daquelas localidades. Como é que eles estão falando dessa maneira? Possivelmente com sotaque característico dos galileus, provavelmente. Mas ainda assim, eles ficaram maravilhados, porque eles estavam ouvindo. No versículo 8 há uma repetição, porque Lucas está chamando atenção. Não é na fala em si, embora eles falaram línguas reais, línguas estrangeiras. Mas diz no versículo 8 como, pois, ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Vai enumerar do versículo 9 até o 11 as nacionalidades ali representadas, dezenas delas. Frígios, panfíni e eram dialetos gregos, é a língua grega, mas dialetos. Partos, medos e lamitas eram dialetos do idioma pérsico ou da Pérsia. E a gente vai observar no versículo 12 a primeira reação e diz: e todos, daquela multidão, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Note que eles ouviram falar, conforme o versículo 11, ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Eles entenderam? Entenderam. Como eu disse, foram línguas identificadas e compreendidas. Mas acontece que todos ficaram perplexos. Como é que pode? Você precisa entrar na mentalidade judaica. Os judeus diziam, e havia um debate sério sobre isto, que a língua falada no âmbito celestial
era justamente a língua hebraica. Logo, os anjos falavam a língua hebraica. Por que eles chegavam a essa conclusão? Porque a língua hebraica que era a língua sagrada para eles. Existiam outros que, naquele tempo, que diziam, não, a língua falada nos céus é a língua grega, a língua universal, mas gerava um debate. Mas era inconcebível, inimaginável para os judeus, ao invés de ouvir falar das grandezas de Deus, exaltar, louvar a Deus através da língua hebraica, de repente eles ouvirem nas suas línguas, as quais foram nascidos, que eram línguas estrangeiras. Eles ficaram assim, pasmos, perplexos, conforme diz o texto. Essa foi a reação. Muitos ficaram maravilhados. E aí me perguntaram: o que que é isso? Mas não é que eles não entendiam, porque eles entenderam falar, verso 11: ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. As pessoas hoje em que alegam, com base em Atos 2, que falam as mesmas línguas, mas as mesmas não são, porque quem fala não entende, quem ouve não entende, e não falam das grandezas de Deus, porque não são inteligíveis, línguas compreensíveis e tão pouco identificadas entre nós. Mas diz assim: e outros zombaram, dizendo que estavam embriagados. Pode ser que estes outros aqui, que é uma minoria, são pessoas descritas pelo texto como zombadores, ou a ideia de escarnecedores, estavam atribuindo aquilo que tinha ocorrido como um estado de embriaguez. Já disse que não é porque eles não identificaram as línguas, porque não entenderam, porque ouviam falar das grandezas de Deus. Pode ser que essas pessoas não compreenderam falar das grandezas de Deus, pode ser. Em algum momento não escutaram corretamente e começaram a zombar, dizendo que estavam embriagados. Mas pode ser que eles ouviram, sim, como os demais, falaram nas grandezas de Deus, mas como eles tinham aquela ideia de que a língua sagrada era hebraica, logo era um absurdo ouvirem falar das grandezas de Deus logo em línguas pagãs, que eram línguas estrangeiras faladas por outros povos. E eles atribuíram o estado da embriaguez. Sempre vai haver escarnecedores, mas a maioria esmagadora, eles ficaram maravilhados. Mas um grupo reduzido, e o texto é categórico, eram zombadores, eram escarnecedores. Algumas pessoas pegam esse verso de número 12 e outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto, isto é, estão embriagados, para dizer assim, viu só? Não eram línguas humanas, eram línguas estranhas, que nem nos dias atuais. Nananina, não, não é isto que o texto está dizendo. Porque o texto é claro. Essa minoria aqui, esses poucos, eram zombadores, não eram pessoas tementes a Deus. Tanto é que Pedro se levanta. Lembra que eu disse que eles não estavam movimentando para lá e para cá, não estavam fazendo sugestão no ouvido de ninguém, falando, nada disto. E Pedro vai dizer, levantou, juntamente, Lucas vai dizer que Pedro levantou juntamente com os 11 apóstolos, já tinha escolhido o sucessor ou o substituto de Judas, Iscariotes, e levanta e dizendo: olha, varões e irmãos, o que vocês estão vendo aqui não é conforme alguns, estes zombadores que estão atribuindo aqui ao estado de embriaguez, não. Aqui é uma ação sobrenatural. Os fenômenos audíveis, que incluem línguas estrangeiras e visíveis, que nós presenciamos quando estava lá no cenáculo ou na casa, eram sinais miraculosos da parte de Deus, que nada mais eram do que o cumprimento da profecia de Joel. A profecia do Antigo Testamento se cumpriu neste dia, durante esta festividade do dia de Pentecostes, ou da festa de Pentecostes. E outra coisa,
Vocês aí que estão falando que nós estamos, e isso é um estado de embriaguez, não é, não, não. São 9 horas da manhã, e vocês, senhores, sabem muito bem que os judeus, durante a festividade, faziam abstinência tanto de alimento quanto de bebida. Não beberia vinho em sã consciência, por conta da festividade e desse apego a uma tradição judaica da época. E ele desmonta o argumento desse grupo pequeno de zombadores, o quais eu chamo de escarnecedores. Agora sim, as aplicações práticas. Lembrando que é da lição 3, fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, os eventos, somente o primeiro tópico, o Pentecostes e a manifestação do Espírito Santo. Os demais tópicos serão trabalhados em vídeos posteriores. A missão da igreja depende do poder do Espírito Santo. Indiscutível. A evangelização é para todos os povos, culturas e línguas. Mas a gente aprende que nem todos entenderão ou aceitarão o mover de Deus. Haverá oposição ou zombaria. Existem, existem pessoas que escarnecem por conta da ação de Deus ou da palavra de Deus, no fato de estarmos inseridos nas igrejas locais, mas nem todos entenderão ou aceitarão. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Mas acontece que nem todos os homens, apesar da iniciativa da parte de Deus, vão é, abrir o seu coração para que a palavra de Deus seja acolhida com alegria. Porque, infelizmente, pessoas rejeitarão Cristo Jesus. Desta forma, sendo impossível a salvação, não porque Deus não queira, muito menos porque Jesus deixou de realizar algo na cruz do Calvário. Pelo contrário, é porque as pessoas literalmente têm o chamado livre-arbítrio. Elas decidem, mediante a exposição da palavra de Deus, se acolhem ou não a palavra de Deus em seu coração e na sua mente. Se recebe com alegria ou rejeita a palavra de Deus com essa mensagem salvífica. E, por fim, a manifestação do Espírito visa glorificar Cristo e tornar o Evangelho conhecido. Fiquemos por aqui. É o primeiro tópico da lição número 3. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente, pois é a minha oração, é também o desejo do meu coração.